Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre Mateus capítulo 21, capítulo 22 e talvez até o capítulo 23. E nós vamos começar falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E como objetivo desse comentário, nós precisamos entender, à luz de Mateus, que ele vai testemunhar com base nas Escrituras de que Jesus é o enviado Filho de Deus. Também ele pretende fazer com que as pessoas renunciem à hipocrisia e ele quer encorajar o arrependimento e a adoração verdadeiras ao Senhor. Então, quando ele começa falando dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para confirmar para os judeus de que Jesus é o Messias, ele pega um texto que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando diz que o Senhor entraria em Jerusalém montado num jumentinho, cria de uma jumenta, e que a cerimônia seria uma cerimônia muito simples, uma cerimônia até muito pobre até, e Jesus exatamente entra em Jerusalém montado nesse jumentinho, e as pessoas que vão aplaudindo, que vão glorificando, que vão colocando suas vestes no meio do caminho para que o cortejo fosse seguindo, e colocando ramos de palmeira, e as pessoas clamando, hosanas, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito hosanas ao filho de Davi, enfim. Eles vão clamando, Jesus entra em Jerusalém, a multidão em alvoroço, sem saber o que está acontecendo, perguntando o que é isso. Jesus entra em Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, ele vai logo tirando, expulsando. Quando ele chega no templo, ele expulsa todos os cambistas, aquelas pessoas que tinham transformado no templo numa casa de negócio. Jesus então expulsa eles, porque o sentido do templo, o verdadeiro objetivo do templo era que o povo viesse para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, e isso já não era mais feito. O culto tinha sido alterado, a verdadeira adoração tinha sido alterada, a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício já não existia mais. Por isso Jesus expulsa essas pessoas, e ele sai do templo, vai para Betânia. No dia seguinte ele vem voltando, ele encontra uma figueira na beira do caminho, uma figueira que aparentemente tão frondosa, mas porém infrutífera ou improdutiva, uma figueira estéril, que não tinha frutos, e Jesus chega até naquela figueira, olha para ela e repreende e amaldiçoa, e ela morre de imediato. É lógico que Jesus está fazendo isso para mostrar para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali que aquela figueira era uma representação de Jerusalém, de que parecia ser tão bonita, que parecia ser tão frondosa, porém vazia, sem cumprir o objetivo pela qual ela fora eleita, o povo de Israel fora eleito, de evangelizar, de alcançar os povos através da palavra de Deus, e eles perderam o seu objetivo. E Jesus então, quando amaldiçoa essa figueira, ele amaldiçoa exatamente para dar um recado a Israel, dizendo: olha, acabou para vocês, vocês perderam a chance que vocês tiveram de alimentar as nações. E os fariseus então chegam com Jesus e perguntam: com que autoridade você faz isso? Autoridade de quem? Você vem da onde? E Jesus então começa a responder para eles essas perguntas, e Jesus responde com algumas parábolas. Uma das parábolas que Jesus responde para eles é a parábola do pai que tinha 2 filhos, e ele diz assim: olha, o que é que você me diz? Um homem tinha 2 filhos, e um dia ele chegou com um deles e disse assim: meu filho, vai para a vinha trabalhar hoje. E o filho disse: pai, eu não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi trabalhar. Mas ele chegou com o segundo e disse: meu filho, vai para a vinha trabalhar hoje? Ele disse: sim, papai, eu vou. Mas ele não foi. E Jesus então olha para aqueles homens e diz assim: qual dos 2 vocês acham que fez a vontade do pai? E eles responderam: aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Jesus diz assim: olha, os publicanos e as meretrizes, eles tomarão o lugar de vocês no reino de Deus, porque eles se arrependeram dos seus pecados e passaram e obedeceram a Deus, e vão obedecer a Deus, enquanto que vocês dizem que vão, mas na verdade não vão.
Jesus conta ainda uma outra parábola, que é a parábola dos lavradores maus, quando ele diz assim, olha, um homem comprou uma vinha e arrendou, plantou a vinha e arrendou para uns lavradores, e esses lavradores, depois que a vinha começou a produzir, o Senhor mandou então mandou os seus servos buscar os frutos, e eles pegaram então, maltrataram os servos e mataram. Depois ele mandou outros servos, novamente fizeram o mesmo. Depois o dono da vinha mandou o seu filho, e eles também fizeram o mesmo, dizendo, esse filho é o herdeiro, vamos matar, porque matando o filho, pronto, ele não vai mais mandar nada aqui com a gente. Jesus estava mostrando isso para mostrar que era exatamente a forma como eles estavam fazendo. Eles não estavam mais preocupados em dar satisfação ao Senhor, dono da vinha, ao Senhor Deus. Ele ainda conta uma outra parábola, quando ele conta a parábola das bodas, do homem que preparou as bodas do seu filho e mandou os convites para todas as pessoas, e no dia das bodas mandou chamar, dizendo que a festa já estava pronta, mas eles não vieram, e cada um foi para o seu serviço, cada um foi para fazer o seu bem-querer, e ele mandou chamar então aquelas pessoas que estavam nos bicos, nos valados, e os seus servos foram, chamaram, vieram, a casa se encheu, e quando a casa se encheu, o senhor daquela festa entrou na festa e encontrou um homem que estava lá, que não estava vestido com as vestes nupciais, e ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E aquele homem então ficou mudo, ficou calado. E Jesus conta na parábola que aquele homem foi expulso da festa porque não entrara com as vestes fornecidas pelo Senhor daquela festa que estava convidando. Isso Jesus estava mostrando para eles, dando uma resposta clara de que no reino de Deus, aquele que entra sem as vestes nupciais, ele está entrando com os seus próprios recursos. E Jesus está dizendo que no reino de Deus, no reino dos céus, nós não podemos entrar no reino dos céus através dos nossos méritos, através das nossas virtudes, ou quem sabe através da nossa competência, ou quem sabe mesmo através do nosso intelecto. Só entramos no reino dos céus através de Cristo Jesus, do sacrifício da cruz. Jesus agora, ele fala para aqueles fariseus e para aqueles escribas, dizendo o seguinte, olha, a hipocrisia, vocês são tão hipócritas que vocês não entram no reino de Deus e ainda dificultam para que outros entrem. Vocês são tão hipócritas que quando vocês formam um discípulo de vocês, ele é 2 vezes pior do que vocês. Esse tipo de hipocrisia era que Mateus faz um relato dizendo que Jesus repudiava, Jesus condenava. Eu finalizo aqui dizendo para você o seguinte, eu e você, nós fomos chamados pelo Senhor, convidados pelo Senhor, mas de maneira de que a gente viva o que fala e fale o que viva. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Que o nosso testemunho seja real, não seja simplesmente uma fantasia, que a nossa forma de adorar a Deus seja mais sincera e não simplesmente um ritual. Deus te abençoe e até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir, com certeza nós comentaremos um pouco mais. Deus te abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.